aí, alfartanos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. E nesse momento nós vamos começar mais um assunto que está dentro do nosso bloco aqui de doenças transmissíveis e também você pode encontrar dentro de um bloco específico de doenças transmitidas por vetores, porque afinal é uma doença transmissível e é uma doença transmitida por vetor. E é uma doença que causa uma grande preocupação de saúde pública, junto com todas as outras doenças que nós já havíamos conversado. E eu vou te dar uma dica para você que está aí do outro lado do vídeo, para você ficar coladinho nesse vídeo, não pode dar sono, porque é muito importante. Essa doença que nós vamos falar agora, quando eu falo nela, eu sinto calafrios, eu sinto muito calafrio. E olha outra coisa importante dela, olha o nome-chave que eu vou te apresentar, endemicidade. Outra coisa, além do calafrio e da endemicidade, região norte. E aí, já está começando a desconfiar de que doença é essa? Alfartanos, nós vamos falar da malária. A malária, ela é uma preocupação, antiga. A malária levou muitas pessoas a óbito na época da construção da Transamazônica, na própria história das políticas públicas, no início da colonização do nosso Brasil. Desde daquela época, a malária ela vem atuando aí, é uma doença grave que acomete as pessoas e leva à letalidade. Eu não sei se vocês já vivenciaram, mas eu já cuidei de paciente internado com malária. E assim, qual é a característica da doença? Que eu observei na prática, e quando eu trago esse assunto para a teoria, eu vejo que a gente consegue fazer uma correlação, assim, dessa particularidade. É o quê? Realmente a presença das particularidades da doença. Ela traz umas particularidades que, de cara, você já começa a associar à malária. Então, nós vamos falar dessa doença transmitida por vetor, e agora ela vai te trazer um grande diferencial. Você sempre vai considerar essa malária aqui como uma doença que tem como forte característica a endemicidade. Por quê? Principalmente por causa da região norte. O clima da região norte, a questão do desmatamento, isso traz um tropismo que o mosquito, ele adora viver naquele lugar, na região norte. E aqui nós não vamos falar mais de Aedes aegypti, que até agora há pouco, nos blocos anteriores, era Aedes aegypti, Aqui nós vamos falar do quê? Do anofelino. O anofelino é o mosquito bambambam famoso da nossa aula de hoje. Então vamos conferir o nosso material de apoio e começar a discutir aqui sobre essa malária que vai aí ser perguntado na sua prova. A malária, alfartanos, vamos lá com aquela aula com riqueza de detalhes para ninguém ficar em dúvida. Ela é uma doença infecciosa febril aguda. Eu sempre falo para vocês o quê? Em todo o material que você está estudando, escute isso, não é só aqui no bloco de malária. Você tem que circular palavras-chave, você tem que prestar atenção ali na informação principal, porque é dali que o examinador vai tirar. Se você me perguntar assim, professora, as provas costumam perguntar muito sobre doenças transmissíveis? Elas costumam perguntar pontos-chave de doenças transmissíveis. Inclusive, é muito difícil, quando você vai fazer o estudo de um edital, você não encontrar ali doenças transmissíveis. Então, você tem que estudar. Por mais que não despenque questões, você tem que estar atento, porque se está no edital, pode estar na prova. E se cair na prova, não tem recurso. Por isso que nós temos que aprofundar. Mas fica de olho quando eu falar assim, essa é a palavra-chave. Porque você vai associando, você vai fazendo o seu mapa mental e vai ficando mais fácil. Então, a dica de cara que você vai associar malária a uma doença febril aguda. Então, se o examinador espertinho colocar crônica, o que é que você vai fazer lá? Um X. Cujos agentes etiológicos são protozoários. Alfartanos, já liga essa palavra. Protozoários, nós não estamos falando de vírus, nós estamos falando de protozoários.
protozoários. E nós já sabemos que é transmitidas por vetores. Então, aqui eu já te dei palavras-chave, que você focando nessas palavras-chave, você já pode ter uma questão de prova. Porque o examinador, ele adora aquela famosa pegadinha. Perguntar se a doença ela é transmitida por vírus, por bactéria, e ele vai colocando as alternativas. Aqui nós estamos focando na malária como uma doença transmitida por vetor. O mosquito bambambam da vez é o anorfelino. É uma doença que, com a característica da doença, a endemicidade da doença, o destaque da doença para a região norte, por causa do clima. Lembrando o quê? Que é uma doença transmitida por vetor que vai ter fases. Nós vamos chegar até a fase grave da malária e nós vamos ver isso. Nós temos tratamento específico? Sim. A grande curiosidade aqui é que nós temos tratamento específico. E a palavra-chave aqui, que você também tem que focar no seu material, é protozoário. Então, bora lá. No Brasil, a magnitude da malária está relacionada à elevada incidência na região amazônica e à sua potencial gravidade clínica. Isso aqui nós já conversamos. Essa preferência pela região norte, pela região amazônica, e nós fizemos até o destaque. Por que essa preferência pela região norte? Pelo clima, pelo próprio desmatamento. Então, isso favorece ali o habitat do mosquito. Por isso que a região norte, assim, sendo bem mais específico, a região amazônica, ela tem esse destaque. O homem é o principal reservatório. Quem é, Alfartanos, o principal reservatório? O homem é o principal reservatório. Com a importância epidemiológica para a malária humana. Muito cuidado aqui, porque aqui pode ter muita pegadinha de prova. E essa informação que eu estou te dando, memoriza que ele é o principal reservatório de importância aqui para a malária humana. Aqui nós vamos nos preocupar com 3 espécies de agentes etiológicos. Enquanto em algumas doenças a nossa preocupação ela está focada em um agente etiológico, aqui na malária nós vamos ter uma atenção especial para 3 agentes etiológicos. E eu vou falar de um outro, que é uma curiosidade, só que ele não é do nosso país. Então, ele vai ser um caso importado. Mas vamos começar aqui por etapas. Vamos nos preocupar com 3 agentes etiológicos. Então, no Brasil, há 3 espécies de agentes etiológicos associados à malária em seres humanos. É o Plasmodium vivax, é o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. Então, aqui são os 3 que você vai ter um olhar bem especial. O ovale é a curiosidade que eu quero falar para vocês. Ó. Curiosidade. O ovale ele está restrito a determinadas regiões do continente africano. E os casos importados de malária no Brasil. Isso significa o quê? Significa por ele ser, o Plasmodium ovale, por ele ser lá da África, lá de uma parte específica da África, ele não vai aparecer no Brasil? Não, ele não quer dizer isso. Mas o que é que ele quer dar o destaque com essa informação? Que quando aparece no nosso país, ele é um caso importado, porque aqui nós não temos esse agente etiológico. Então, ele veio lá da África, ele veio de fora e entrou no nosso país. Então, fica de olho. Então, isso aí vai ser o caso importado. É muito importante, ou então, o caso alóctone, que nós vemos na epidemiologia. Transmissão da malária. Então, como é que acontece, Alfartanos, essa transmissão? Afinal, estou sabendo já muita coisa da malária, como é que vai acontecer? Olha a danada, picada da fêmea. Por que que a fêmea é tão famosa? Porque ela é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue. Por ela se alimentar de sangue, essas danadas, elas vão terminar transmitindo muita doença. Então, ó, ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, o famoso anophelino. E detalhe, ele é um vetor e hospedeiro. Presta atenção. V de vetor e H de hospedeiro. Então, o nosso mosquito ele é um VH. Olha só, tanto que ficou forte. Quando infectado aqui pelo plasmódio.
Observação: as fêmeas são hematófilas e maiores disseminadores da doença, ou seja, elas se alimentam de quê? De sangue. Então, são maiores disseminadores da doença, enquanto os machos, eles se alimentam de quê? Afinal, e esse macho não é de sangue, não? É de seiva de plantas. Por isso que ele é neutro nessa história. Então, vamos entender o ciclo. No material de apoio de vocês, tem essa imagem mais próxima. Mas como que começa essa novela? Começa ao picar uma pessoa infectada. Então, aqui, ó, lá se vem um mosquito e ele pica quem primeiro? A pessoa infectada. Esses plasmódios circulantes no sangue humano, eles vão aqui entrar na fase de gamatócitos. São sugados pelo mosquito, que atuam como hospedeiro principal, e transmite o desenvolvimento do parasito, gerando os esporozoítos no chamado ciclo esporogônico. Colocamos aqui a título de informação aprofundada para você. Agora vamos entender o quê? O período de incubação. Alfartanos, você sempre vai ter uma atenção especial com o período de incubação e o agente etiológico. Então, é sempre bom que você tenha isso em forma de tabela, para que você tenha essa visibilidade melhor. Eu chamo isso, além de entendimento, eu chamo isso de visibilidade. Porque na hora da prova, fica muito mais fácil você ter essa visibilidade e você lembrar do que você precisa. Nós já sabemos que aqui nós vamos trabalhar com 3 agentes etiológicos. Nós já falamos sobre isso. E o período de incubação, ele vai variar de acordo com cada agente etiológico desse. É muito importante que você fique atento a esse detalhe. Então, para isso, nós trouxemos a tabela. Desse lado, nós temos o agente etiológico e desse lado, nós temos o período de incubação. Então, o Plasmodium falciparum, ele tem um período de incubação aqui de 8 a 12 dias. Observe o que vai acontecer no decorrer dos dias. Aí vem o Vivax e tem o quê? Um período de 13 a 17 dias. Está aumentando ou diminuindo? Fica como forma de dica para você memorizar a tabela. O Malária, 18 a 30 dias. Então, o que aconteceu aqui, na medida que nós estamos especificando o FVM? O que é FVM? Falciparum, Vivax, o Vivax e Malária. Então, o FVM, ele aumenta, ó, quanto ele vai aumentando, ó. Ele começa com 8 a 12, ele vai para 13 a 17 e vem para 18 a 30. Então, talvez sirva como dica para você memorizar. A transmissibilidade. Então, vamos entender essa história de transmissibilidade. Eu já sei o quê? Que o mosquito ele é infectado ao sugar o sangue de uma pessoa com o gametócito circulante. Então, tem que estar lá. Esses gametócitos, eles surgem na corrente sanguínea em período que varia em poucas horas para o Vivax e 7 a 12 dias para o Falciparum a partir do início dos sintomas. Então, aqui tivemos mais uma tabela de destaque, para que você não leia dessa forma e você diga, é muita informação, é muita teoria, vamos para a tabela. Então, o Plasmodium vivax, você vai lembrar do quê? Que essa transmissibilidade acontece em poucas horas. E o Falciparum, de 7 a 12 dias. Agora, presta atenção. Não adianta falar da malária se nós não tivermos o entendimento das manifestações clínicas da malária. E eu falei para vocês que a malária ela tem uma característica que são as particularidades dessa sintomatologia. Eu dei até o exemplo do calafrio. Quando a pessoa tem febre com muito calafrio e febre alta, ela já fica assim, será se eu tô com malária? Porque é uma particularidade da doença. Recentemente, eu tive Covid e uma das características que eu tive foi o calafrio. É tão forte isso na malária que eu cheguei a pensar assim, olha, eu estou sentindo o calafrio da malária. Eu fiz uma comparação, só para você ver o que é a particularidade aqui dessa doença. Então, vamos entender agora as outras manifestações clínicas para esse nosso entendimento. Então, vamos começar pela malária não complicada. Ó, aqui tem um nãozinho, cuidado. Então, é aquela crise aguda de malária caracterizado por quê? Por CFS. Que é isso, professora? Isso aqui, ó, CFS
FS, calafrios, febre e sudorese, que é exatamente o que está aqui. O tempo durável, aí de duração variável, é de 6 a 12 horas e pode cursar com a temperatura igual ou superior a 40 graus. Você vai ver com a característica da malária essa febre alta. Nem sempre se observa o clássico padrão de febre a cada 2 dias. Portanto, não se deve aguardar o padrão característico para pensar no diagnóstico da malária. Então, essa aqui, febre a cada 2 dias, pode entrar como particularidade, fica de olho. O quadro clínico da malária depende de quê? Isso aqui é importante para você. Eu consigo ver questão de prova aqui. Depende do quê? Da quantidade de parasitas circulantes, do tempo de doença e do nível de imunidade adquirida pelo paciente. Então, aqui eu consigo visualizar, sim, questão de prova. Malária é grave e complicada. Sim, afinal, ela pode chegar a ser grave e complicada? Com certeza. Se a terapêutica ela não for adequada, ela não for específica e ela não for oportuna, ela vai evoluir exatamente para essa forma aqui, ó, grave e complicada. E aí você vai ficar de olho nos sintomas desses sinais de gravidade. Toda patologia você tem que ficar atento para o quê? Para os sinais de gravidade. Porque esses sinais de gravidade, além de surgir várias questões de prova, lógico que esse sinal de gravidade, ele te leva a uma experiência na prática. Então, na malária, qual é o sinal de gravidade que você tem que ficar atento? É o que nós vamos ver aqui, ó. Fica de olho, a dica aqui é ficar de olho. Naquela pessoa prostrada, aquela prostração, aquela alteração do nível. Gente, falou em alteração do nível de consciência. Você já tem que ter um olhar muito especial. A dispneia ou hiperventilação. Então, o padrão respiratório dela não está normal. A presença de convulsões. A hipotensão arterial ou choque. O edema pulmonar ao raio-x de tórax, hemorragias, icterícia, a hemoglobinúria, ou seja, a hemoglobina na urina, a hiperpiraxia, que é aquela febre muito alta, aquela febre aí acima de 41 graus, é aquela febre que vai estar muito alta, com muito calafrios, e, consequentemente, aqui a oligúria. Então, aqui fica de olho aos sinais de gravidade da malária. E o diagnóstico? Vou falar uma coisa para vocês. Tem uma característica muito importante aqui nesse diagnóstico de certeza da malária. Que característica é essa, professora? Só é possível pela demonstração do parasito ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente. Então, aqui eu consigo até visualizar uma questão de prova. Quando eu falo nesse diagnóstico aqui de certeza da malária, eu vou pensar nessa parasito, nessa amostra aqui do sangue periférico desse paciente. E eu tenho aqui alguns métodos diagnósticos. Que métodos são esses? Gota espessa, esfregaço delgado, testes rápidos para a detecção de componentes antígenos de plasmódio. Qual é o mais usado, afinal? Qual é o mais comum de ser encontrado? O mais comum de ser encontrado vai ser o gota espessa. Ele é o mais usado. Então, fica de olho nessa observação. Tratamento. Eu falei para vocês que nós temos tratamento específico, sim. Então, vamos lá. Os testes para detecção aqui dos componentes antígenos de plasmódio, eles visam algumas coisas. Interromper o ciclo das formas clínicas. Então, interromper, fazer o quê? Estabilizar a manifestação clínica dessa infecção. É o primeiro objetivo. Depois, ele quer o quê? Destruir as formas hepáticas latentes desse parasito no ciclo tecidual. Para evitar o quê? Evitar as recaídas tardias. Então, evitar maiores consequências. Interromper a transmissão do parasito pelo uso das drogas que impedem o desenvolvimento das formas sexuadas desses parasitos, que são os gametócitos. Então, agora vamos especificar esse tratamento. Aqui nós estamos falando em um tratamento específico. O tratamento específico para o plasmódio falciparum, não complicado, aplica-se. Aí vem os nomes estranhos, mas não se preocupe, porque na malária você não vai encontrar nome simples.
artemeter mais lumefantrina. É isso mesmo, tá? Então, lê com calma, igual eu tô fazendo. Artesunate mais mefloquina e a primaquina. Então, aqui, na verdade, é um ACT do tratamento. Nós estamos falando aqui de uma combinação, ó, das opções que nós vamos ter para o tratamento do plasmódio falciparum não complicado. O não complicado. Cada tratamento vem com uma cartela individual, com 4 tipos de embalagens, de acordo com o peso ou a idade das pessoas. Então, vem muito separadinho. Quem já recebeu esses medicamentos, sabe que ele vem bem separado, vem uma orientação, você consegue seguir realmente com tudo que está no protocolo. Agora tem um esquema específico aqui para o plasmódio vivax e o plasmódio ovale não complicado. E qual é o objetivo? É curar tanto a forma sanguínea quanto a forma hepática. Lembrar disso aqui. Chamada de cura radical. Então vamos entender mais. Qual é a combinação? A cloroquina com a primaquina. Quero saber mais. Tá aqui? Então, o que acontece? A combinação dos dois medicamentos. A cloroquina de 150 miligramas, a primaquina de 5 miligramas para as crianças e 15 miligramas para adulto, e o plasmódio malária, cloroquina, e temos também a possibilidade de uma malária mista. Pode ser que a pessoa aí ela tenha mais de um tipo desse agente etiológico. Então, nessa malária mista, nós também vamos ter as opções terapêuticas. A malária grave, qual é a particularidade aqui da malária grave? Você vai observar que é um tratamento endovenoso ou um tratamento intramuscular. Curiosidade, atenção, tudo que vem nesses quadrinhos para vocês. Para gestantes, puérperas até 1 mês após o parto, e para crianças menores de 6 meses, é contraindicada a primaquina. Cuidado, aqui o examinador ele pode colocar questões de prova. Controle de cura. Ah, tá, eu quero pensar agora na cura dessa malária. Então, essa cura, o controle da cura, vem por meio da lâmina de verificação de cura para todos os casos de malária. E tem os objetivos de verificar a redução progressiva da parasitemia, observar a eficácia do tratamento e identificar recaídas oportunamente. Aí aqui vem aqui, ó, as observações. Recomenda-se a realização aqui, ó, da lâmina de verificação de cura da seguinte forma. Para o plasmódio falciparum, 3, 7, 14, 21, 28 e 42 dias após o início do sintoma. O Vivax omista em 3, 7, 14, 21, 28, 42 e 63 dias após o início do tratamento. Definição de caso. Alfartanos, nós sabemos que, além de tudo isso, entender toda essa parte inicial do agente etiológico, entender a forma de transmissão, entender a medicação, nós temos que valorizar aqui o entendimento da definição do caso. Afinal, o que é caso suspeito? Vamos começar com o caso suspeito da malária. Eu tenho que entender, porque lá na prova ele pode focar exatamente nisso, no caso suspeito da malária. Então, vamos lá. O caso suspeito da malária é toda pessoa residente em ou que tenha se deslocado para a área onde haja possibilidade de transmissão da malária. Então, teve essa possibilidade de transmissão da malária aqui no período de 8 a 30 dias anterior à data dos primeiros sintomas e que vai apresentar o quê? Febre, acompanhada ou não dos seguintes sintomas. Que sintomas são esses? Cefaleia, calafrios, sudorese, cansaço, mialgia, ou toda pessoa submetida ao exame para malária durante investigação epidemiológica. Definição do caso confirmado clínico por critério clínico laboratorial. É toda pessoa cuja presença de parasito ou em algum de seus componentes tenha sido identificada no sangue por exame laboratorial.
Um caso de malária pode ser classificado como autóctone, então é daquele local, importado, induzido, introduzido, recidivado ou recrudescente, dependendo da origem da infecção e como sintomático ou assintomático. Então vamos entender. Esse importado é aquele caso de malária que a infecção foi adquirida fora da área em que foi diagnosticada. Então, aqui, ó, não foi lá na região norte, não foi no nosso país, é um caso que é importado. O caso índice é um caso em que as características epidemiológicas desencadeiam casos adicionais ou detecção de infecção. A expressão caso índice também é usada para designar o caso de identificado como origem da infecção, de um ou vários casos introduzidos. Nem sempre é a primeira pessoa que foi infectada, é a primeira pessoa o quê? Identificada. Então, vamos lá. Autóctone é aquele caso adquirido localmente e transmitido por mosquito, é o caso local. Induzido, caso cuja origem pode ser atribuída a uma transfusão de sangue ou uma forma de inoculação parenteral do parasita, mas não é transmissão por uma inoculação natural transmitida por mosquito. Então, fica de olho nessa diferença do que é autóctone, induzido. É sempre importante que você verifique a diferença. Introduzido é aquele caso contraído localmente, com fortes evidências epidemiológicas, ligando diretamente a um caso importado, conhecido, que é a transmissão local da primeira geração. Essa classificação é importante para análises epidemiológicas, identificação de possíveis portadores de gametócidos e sem sintomatologia, e é para a contenção da transmissão da malária. Também são classificados de acordo com a existência ou não de sintomas em sintomático é aquele caso da malária em que apresenta o quê? Parasitemia e é acompanhado por sintomas da doença. E aquele caso assintomático em que a presença de parasitas assexuados no sangue não é acompanhada de sintomas da doença. Então, vamos aqui continuar nessa definição de caso da malária. O que é o caso descartado? O caso descartado é o caso suspeito com o diagnóstico laboratorial que é negativo para a malária. Quando houver fonte, evidência epidemiológica, deve repetir o exame em 24 a 48 horas ou até a confirmação da outra doença. A recidiva ou recorrência é o reaparecimento da parasitemia assexuada com ou sem sintomas após o tratamento, devido que a recrudescência, a recaída, apenas em infecções por Plasmodium vivax e pelo Plasmodium ovale, ou uma nova infecção. Então, você tem que ficar sempre muito atento na definição desse caso descartado e na recidiva ou na recorrência aqui desse caso. Recaída. O que é a recaída? A recaída é a recorrência da parasitemia assexuada em infecções por Plasmodium vivax ou Plasmodium ovale, decorrentes de hipinozoítas. Qual é o macete? Vamos aqui de macete para deixar mais tranquilo. A recaída ela ocorre quando a infecção no sangue foi eliminada, mas os epizotoítas persistem no fígado e amadurecem para formar episontes hepáticos. Então, é exatamente nesse momento que vai acontecer o quê? A recaída da malária. Ainda aqui na definição de caso, o que é a recrudescência? É a ocorrência de parasitemia assexuada do mesmo genótipo que causou a doença original, devido à depuração incompleta de parasitas assexuados após o tratamento antimalárico. Reinfecção. Trata-se de uma nova infecção, reinfectou. O fato é esse, que segue uma infecção primária, que pode ser distinguida aqui
do recrudescimento pelo genótipo do parasita, que é frequentemente, mas nem sempre, diferente do que causou a infecção inicial. O que acontece na prática? Na prática é muito difícil diferenciar essa recrudescência. E como veremos mais na frente, considera-se o tempo entre a primeira malária até a recidiva para determinar realmente se é uma reinfecção ou se não é uma reinfecção. Então, realmente, a reinfecção é algo que já é mais difícil de você ter a certeza, você fechar ali que é uma reinfecção. Notificação. Então, bora lá. E a notificação? A notificação ela deverá ser feita tanto pela rede pública como pela rede privada. Não existe isso. Eu trabalho no hospital particular, não vou notificar. Não, é rede pública e privada. A malária ela é uma doença de notificação compulsória regular e todo caso suspeito deve ser notificado em até 7 dias às autoridades de saúde pelo Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica Malária, que é o CIVEP Malária. Por que ela tem que ser notificada? Por mais que ela tenha essa característica de endemicidade, é uma forma de controlar como anda o curso da doença e até pela questão da disponibilidade dessas medicações. Então, é importante que seja visto, a pessoa não pense, tem provas que eles gostam de fazer pegadinhas em relação a essa notificação na rede pública e essa notificação na rede privada. É muito claro, é rede pública e privada. Nós vamos pensar nessa notificação. Professor, em tudo isso da malária que foi apresentado, o que eles gostam mais de solicitar nas provas? Ele vai solicitar muito sobre exames? Não, eu não vejo muitas questões sobre exames, mas sobre esse teu entendimento da endemicidade, dos tipos de agentes etiológicos, você entender que essa doença pode levar à gravidade. Então, aqui você tem uma aula completa de malária dentro de doenças transmissíveis, dentro de doenças transmitidas por vetores. Então, não saia daí, ou então faz aquele intervalozinho básico que eu volto com vocês no próximo bloco.